Doutor, o porquê dessas investigações em relação à questão das fraudes na propriedade de veículos de Araxá? A primeira coisa que tem que ficar clara é o seguinte, que no Detran de Araxá existe um problema, um gargalo, uma dificuldade na prestação da vistoria num tempo menor. Então, infelizmente, tem um processo de agendamento, isso é uma realidade em várias cidades, não só de Minas Gerais, como do país. Nós identificamos que alguns proprietários, para ter algum tipo de vantagem, têm levado seus veículos para outras cidades aqui da região. Não justifica, em hipótese em nenhuma hipótese, da pessoa cometer um crime por conta, talvez, de uma situação a que todos estão expostos. Ou seja, aguardar a vistoria aqui em Araxá é uma realidade que atinge a todos nós, cidadãos de Araxá, não a uma ou outra pessoa especificamente. E a lei não autoriza a pessoa a cometer um crime e ir para outra cidade, declarar um endereço falso, no sentido de amenizar esse problema. O que a gente recomenda, a gente sugere, coloca à disposição, todas as pessoas sabem disso, que nas situações de urgência, situações devidamente comprovadas, nós temos atendido, temos antecipado a vistoria, inclusive emitido documentos no mesmo dia. Então não justifica a pessoa cometer um crime, cometer um ilícito, para tentar justificar um eventual atraso na vistoria. De quanto tempo é esse atraso hoje? Se eu precisar de fazer a vistoria no meu carro para obter esses documentos, de quanto tempo é esse atraso hoje? Nós chegamos aqui em Araxá este ano a ter que aguardar até 18 dias úteis para fazer uma vistoria. Esse número agora é inferior, nós estamos realizando a vistoria no mesmo dia, em especial devido àquela força-tarefa que realizamos durante a Semana Nacional de Trânsito. Naquela Semana Nacional de Trânsito, todo o proprietário de veículo que precisava fazer vistoria foi autorizado a levar o veículo lá no Fausto Alvim. Todo o proprietário. Nós tivemos em torno de 200 proprietários que não levaram seus veículos. Então, muitas das vezes, essa demora é decorrente da negligência e da falta de atenção do próprio proprietário. Tá? Não estou falando que todos são assim. Nós tínhamos 700 vistoria, 500 compareceram, mas 200 não compareceram. Então, muitas das vezes, ou é um tipo de negligência do proprietário ou do seu prestador de serviço. É preciso que ele procure o Detran, que ele peça a informação, nos procure lá na Cecília Salomão, para saber a situação dele específica. Se ele não foi chamado pelo seu prestador de serviço despachante, alguma coisa está errada. Doutor, é isso que eu queria perguntar. Se o senhor já está conseguindo, agendar até para o mesmo dia essa vistoria, por que eles estão buscando essa vistoria fora? Provavelmente essas situações de transferência ilícita ocorreram num período em que a vistoria ela estava demorando um tempo maior. Uma coisa importante, desde o início, desde quando iniciamos os trabalhos aqui em dezembro do ano passado, essa situação de urgência, de emergência dos proprietários tem sido atendida todo dia, Ana. Eu recebo pessoas lá aqui no Detran de Araxá pedindo urgência e a gente atende. O que é uma urgência, na sua opinião? Por exemplo, a pessoa precisa de um veículo para fazer um tratamento médico em Uberaba, tem que transferir o veículo. A pessoa precisa de um veículo porque o filho está indo estudar em Uberlândia, está indo estudar em outra cidade, então tem necessidade de transferir o veículo com mais urgência. A pessoa marcou uma viagem de férias, vai ficar um mês fora, quer sair com o seu veículo já transferido. Nós temos N situações de urgência e que nós atendemos as pessoas. Inclusive aquele proprietário que tem uma situação de financiamento e precisa resolver essa situação, nós temos atendido. Então não justifica, é importante as pessoas tenham a liberdade de falar, mas a Polícia Civil vai investigar aquelas pessoas que foram a outra cidade, aqui na região, e declarou falsamente seu endereço, responderão pelo crime de falsidade ideológica, serão punidas e a gente vai identificar esses veículos, se for o caso, vão apreendê-los. Não justifica o atraso da vistoria ao cometimento de crimes. Doutor, eu vou aproveitar a oportunidade e fazer um outro questionamento também em nome de um dos nossos leitores. Ele me contou a seguinte história, que ele comprou um veículo, esse veículo já tinha sido vistoriado. E ele comprou esse veículo de uma outra pessoa e na hora que ele foi fazer a vistoria para passar o veículo para o nome dele, o motor desse veículo foi apreendido. Por que passou na primeira vistoria e não passou nessa segunda? Essa situação é somente o caso concreto para poder te responder com extrema exatidão. Então precisaria ter a placa do veículo para poder te responder. Uma coisa eu vou te antecipar. Até pouco tempo atrás não era obrigatória a vistoria no motor. Então pode ser, quando essa transferência anterior, ela ocorreu antes da legislação que obriga a vistoria no motor. Entretanto, considerando o aumento vertiginoso no furto e roubo de veículos, o CONTRAN e os DETRANs dos estados passaram a exigir a vistoria também no motor. Para quê? Para evitar que motores tirados de carros roubados fossem montados em veículos.
que esses motores provavelmente são adulterados, são remarcados, coloca em carros automotores e passa para terceiros incautos. Então nós trabalhamos, Ana, no Detran aqui em Araxá, com a presunção de que o indivíduo que leva o veículo até o Detran, o veículo está de boa fé. Mas, entretanto, nós não podemos, em nenhuma hipótese, mesmo que tenha, numa situação aí esporádica, ocorrido algum problema na vistoria anterior, eu não posso deixar essa situação passar descoberta. Eu tenho que tomar providência, eu tenho que orientar o proprietário, tenho que fazer o procedimento e a gente está aberto, pronto a prestar qualquer tipo de informação, esclarecimento às pessoas e todos eles sabem disso, sem problema algum. E uma outra pergunta é sobre as condições inóspitas de vistoria de veículos aqui em Araxá. O senhor chegou aqui, né, no tempo, na chuva, no sol, continua assim? Há alguma perspectiva de mudança? Continua, essa situação continua, persiste, há mais de 40 anos. Acho que não é adequado, né, que os nossos cidadãos aqui de Araxá, os funcionários lá do Detran, permaneçam 8, 10 horas por dia no sol a pino. Ou então que essas vistorias sejam desmarcadas, como vai começar a acontecer agora com o período de chuvas, com tão esperado período de chuvas, vai afetar a vistoria. Então os proprietários vão já começar a sentir esse atraso daqui uns dias. O que acontece? Nós oficiamos a Prefeitura Municipal indicando um determinado prédio para avaliação da questão jurídica e também a questão que envolve a cessão desse imóvel, e a gente está aguardando o posicionamento da Prefeitura e também tivemos aqui hoje na Câmara Municipal também pedir um auxílio no que diz respeito, eventualmente, caso conseguimos um prédio ou não, pelo menos uma reestruturação do mobiliário e da parte interna do setor de trânsito.